Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho de Mateus, em uma passagem que já viemos abordando nas semanas anteriores, intitulada A Períncope de Jesus e Beelzebul. Nos versículos anteriores estivemos falando sobre a cura do cego, mudo, endemoniado. E na sequência, o que vimos foi a multidão histérica, entusiasmada com a cura, que começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Frente a isto, no versículo de hoje, Jesus passa a enfrentar os antagonistas do Evangelho, no caso, os fariseus. Vale observar, no entanto, que o discipulado não entra na narrativa da períncope, nem os discípulos que já acompanhavam Jesus, nem os recém-convertidos que vimos nos versículos anteriores. Então, o que estamos avaliando é o comportamento da turba e também o comportamento do antagonista. Com relação ao comportamento da turba, estudamos na semana anterior que se tratava da multidão, que não enxergava Jesus como servo sofredor, mas como aquele que apresentava uma face gloriosa de governador do orbe, que detém o total controle da vida, o filho de Davi. Mas estudamos também que existe um outro entendimento da vinda do Messias, considerando a tradição hebraica, que é o Messias filhos de José do Egito, aquele que foi odiado pelos irmãos, perseguido, ferido, aprisionado e vendido, feito escravo no Egito, servo de todos e que, ao final, perdoa os irmãos. Foi visto que na tradição hebraica são aguardados dois Messias, sendo um o filho de Davi, o Messias glorioso que vai imperar sobre todas as nações, e o outro, o Messias que é o servo sofredor, que é o filho de José do Egito, da tribo de Efraim, a qual pertencia o seu pai Jacó. Esse Messias, o servo sofredor, é o que os discípulos percebem, assim como Estevão percebia ao ler os escritos de Isaías. Ou seja, tem que ter uma percepção maior para poder enxergá-lo. É o que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, denomina de maturidade do senso moral. Esse Messias pode ser glorioso na perspectiva cósmica, mas em uma perspectiva histórico-evolutiva, vem à Terra como servo de todos, o servo sofredor que perdoa aqueles que o perseguem. Então, se Jesus é o servo sofredor, o que acontece no versículo 24 é a perseguição. Diz o versículo: Mas, tendo ouvido isto, os fariseus disseram: Ele não expulsa os daimones senão por Beelzebul, o chefe dos daimones. Há alguns versículos atrás, nós já estudamos a palavra Beelzebul, onde vimos que era um deus cultuado pela região do norte da Palestina, pelos fenícios, politeístas, um deus ligado à atividade comercial que representava os interesses práticos. Estudamos também daimones, como os desencarnados mal intencionados que trabalham em favor do mal e são contrários ao bem. Vimos que existe um lado demoníaco na personalidade de todo mundo, um demônio interno a interferir em determinadas atitudes. Por isso, não vamos nos deter nessas palavras no estudo de hoje, mas vamos ver duas outras que são necessárias o aprofundamento, até por parecerem um tanto indigestas. As palavras são ouvido e disseram. Ouvir e dizer, quando associadas, lembra-nos fofoca. Mais precisamente falaremos então sobre a maledicência.
Os fariseus, então, vendo a multidão se manifestando, falando bem de Jesus após a cura, logo respondem, contrapondo, falando mal. Então, nosso estudo é sobre a maledicência, sobre quem ouve o mal e, inevitavelmente, vai só dizer o mal. Lembrando o conselho de Jesus de que a boca fala daquilo que está cheio o coração, no caso, enche-se o coração com aquilo que se ouve, e despertando as emoções, o verbo se manifesta. Vamos então para o livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, intitulado O Espelho da Vida, onde Emmanuel diz o seguinte: tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. É a luz sobre o espelho refletindo a imagem. Se pensarmos de uma perspectiva sonora, que é o que nos interessa no estudo, é o mesmo princípio. O eco, o reverberar do som, é as ondas sonoras viajando e, quando encontram um obstáculo, retornam. Então, tudo o que dissermos tem impacto sobre a emotividade de quem nos ouve. E essa emotividade vai gerar um pensamento, que vai tomar forma sonora como palavra, voltando para nós. Continua Emmanuel. O reflexo esboça a emotividade. Então é muito difícil que alguma coisa nos chegue aos ouvidos com neutralidade, ou seja, há sempre um impacto emocional associado, seja quando for algo que nos chame a atenção, seja sob o aspecto de uma crítica, de um elogio, de algo que provoque medo, etc. Diz Emmanuel, a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Todo verbo tem potencial criador, no nosso caso, criando circunstâncias, situações. Tudo que falamos tem algum impacto na realidade psicológica e emocional que nos circunda. Tomar consciência disso traz para nós uma noção de responsabilidade grave. A nossa vida, em qualquer contexto, pode melhorar muito se considerarmos essa responsabilidade sobre o que falamos. Devemos refletir sobre o que falamos no sentido de perceber o impacto sobre aqueles que nos ouvem, sobre suas emoções. Isso é ter lucidez em face ao poder criador da palavra. Diz Emmanuel, em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. É como se a palavra pudesse ser um cadeado ou uma chave. Às vezes, o que falamos para as pessoas, sobretudo as que são mais próximas, pode ficar guardado, emperrado, travado, fermentando por um longo tempo no sentimento, provocando sofrimento. De outras vezes, uma palavra bendita pode ser a chave que liberta todo o sofrimento contido. Agora, entendemos o que é essa repercussão, o impacto que a palavra é na emoção do outro, em como ele ouve e em como isso vai retornar também na forma de palavra. Bom, se não retornar na forma de palavra, também tem aspectos a serem considerados, pois pode virar enfermidade, doença. A palavra que foi maledicente e vira emoção represada, ideia contida, vai ser somatizada, provocando as doenças. Para que isso não aconteça, tem de se trabalhar essas emoções, aperfeiçoar, dar qualidade,
para depois verbalizar, sem culpar ou ofender ninguém, com responsabilidade, com saúde, sobriedade e, sobretudo, lucidez. Em O Livro dos Espíritos, na questão 557, Kardec pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles em quem são lançadas? Respondem os Espíritos: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado a seus olhos. Como temos os dois opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria, mas essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Além disto, muitas vezes se maldizem os maus e se abençoam os bons. A bênção e a maldição não podem nunca desviar a providência do caminho da justiça, e nunca atinge o maldito senão quando é mau. A sua proteção cobre apenas aquele que a merece. Quando alguém fala o mal, quem vai sempre escutar é quem o acolher. Mas para Deus é um problema mais para quem falou do que para quem ouviu. O bem e o mal, como sendo criações íntimas, nos dá também o poder de assimilar como ondas eletromagnéticas as emanações fluídicas derivadas da bênção ou da maldição. Acolher a palavra é acolher a vibração, seja ela boa ou má. É onde a expressão "o ódio acorrenta, o amor liberta" faz todo sentido. Aloysio Elias cita uma frase de Guimarães Rosa que diz: quem muito se evita, muito se convive. Ou seja, aqueles a quem temos ódio, por exemplo, estão a todo tempo em nosso pensamento, ao passo que aqueles a quem amamos raramente estão em nosso pensamento. Mas estes, o que amamos, quando vem ao nosso pensamento, o sentimento de bem-estar nos invade. Deus permite que isso aconteça como atividade pedagógica para educar ouvidos. Naturalmente, ouvidos educados, bocas educadas. No livro Fonte Viva, capítulo 34, intitulado Guardemos o Cuidado, Emmanuel vai comentar a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Falar é lidar com a emoção alheia, por isso devemos ter cuidado ao lidar com a emoção dos outros, tratando com delicadeza. A pessoa desastrada no falar é aquela que é impura no ouvir. Emmanuel diz: o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Deixando os olhos de fora e pensando no ouvido, com o som que recebem e processam no mundo emotivo, essa é a sinfonia que ele irá tocar. Continua: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Ser receptível, amável com o sentimento dos outros requer ouvir e aprimorar os sentimentos próprios. Temos que ter em mente que a era do cérebro, do intelectualismo, já foi encerrada. Estamos na era da evolução do sentimento. A casa espírita tem que ser o lugar para se trabalhar emoções, lidar com o sentimento. É o que tentamos fazer com o miudinho, ao retirar da letra componentes para lidar com as nossas emoções. Os melindres, com tudo que ouvimos,
é o que gera os espinhos no falar. No livro Sinal Verde, André Luiz diz: quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Continua Emmanuel: daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Da mesma forma que o rompimento das barragens em Minas Gerais, levando lama e podridão para os rios, devemos fazer um autoexame de nós mesmos, verificando-se se nossos ouvidos são muitas vezes essa barragem rompida. Essa lama, essa podridão, invadindo as nossas emoções, transforma os nossos sentimentos, e o que sai pela palavra tem a mesma característica. Fermentar dentro de nós ressentimentos e mágoas nos afastam das outras pessoas, pois nos tornamos aquela pessoa que só reclama em todos os momentos. Diz Emmanuel: quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Ainda utilizando o exemplo dos detritos da barragem, a lama que chega ao rio é a mesma que o percorre chegando até o mar. Aquilo que chega de maneira impura aos nossos ouvidos, se não for contido, é o que vai chegar aos outros quando abrimos a boca para falar mal, seja de quem for. No livro Pão Nosso, capítulo 74, na lição Más Palestras, Emmanuel fala sobre as nossas conversas do dia a dia, citando Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Há vários exemplos de bons costumes, entre eles, dar bom dia para as pessoas. Porém, quando estremecemos a relação com alguém, dificilmente ouviremos ou falaremos esse bom dia com a boa vontade. Dessa forma, bons hábitos ficam manchados pela lama verbal, se corrompem, se transformando um bom costume em algo perdido. A sociedade, agindo assim, se torna áspera, sem envolvimento sadio. Diz Emmanuel: a conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. A facilidade, tendo o coração entregue a Jesus, como diz Emmanuel, requer o método a ser seguido, que é o exame das sugestões verbais diariamente. Examinar como ouvimos os outros e que emoções essas palavras nos provocam. Inveja, ciúmes, mágoa, rancor, ódio são sentimentos muito comuns que muitas vezes demoramos a diagnosticar dentro de nós. Continua: trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Não é examinar a palavra do outro, mas como ela interfere em nossas emoções e sentimentos. É duro refletir sobre isso, mas este conhecimento nos prepara para uma vida mais consciente. Diz Emmanuel: em nossas ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo este material em Jesus Cristo. Renovar todo este material em Jesus Cristo é não ter medo de nominar estas emoções. Quando se tem o Evangelho, podemos escolher até
não querer refletir sobre isto, mas devemos perceber que não se trata de coisas difíceis de serem executadas, pois temos um método fácil para isso, que é examinar como agimos, examinar as nossas emoções. Se mesmo assim for difícil fazer este exame, devemos nos conscientizar e procurar um profissional da área para nos mostrar como lidar com essas emoções. Finalizando, temos novamente o livro Fonte Viva, capítulo 151, intitulado Maledicência, onde Emmanuel cita Tiago, capítulo 4, versículo 11, que diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Traduzindo o que o apóstolo Tiago está dizendo, quer dizer que, quando falamos mal de alguém, estamos falando mal de Deus. Ao sermos maledicentes com alguém, estamos atingindo alguém que ainda está em processo evolutivo, assim como todos nós. É Deus nos pedindo para ter calma, pois a obra ainda não está pronta. E continua: falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Quando nos dispomos a falar mal do tempo, por exemplo, estamos reclamando da obra de Deus. Falar mal dos outros atinge os mesmos princípios. As coisas perfeitas não prescindem dos detalhes, mas é Deus construindo aos poucos, pacientemente. Diz Emmanuel, como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. O hábito de falar mal nos coloca em uma posição de dizer o mal, até daqueles que agem no bem, assim como a atitude dos fariseus, que vimos no versículo. O condicionamento adquirido com o falar mal vira automatismo, de forma que, sem perceber, adquirimos um hábito que vai requerer cuidados. O Evangelho requer mudança de hábitos, principalmente com relação à maledicência. Exige esforço de mudança, filtrar o que os ouvidos ouvem, reflexão sobre as emoções, sabedoria nas palavras, sentimentos mais sublimados. Requer esforço em encontrar nas fragilidades do outro as qualidades que o dignificam e falar sobre elas. Requer aprender a não falar dos defeitos, a não apontar os erros, a não evidenciar aqueles que erram, por serem espíritos como nós, em construção. Podemos até falar mal do erro, mas nos precavermos de não falarmos mal de quem erra. Finaliza Emmanuel: quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Normalmente caímos no buraco que acusamos o outro de ter caído. Emmanuel está dizendo que bebemos do mesmo veneno que um dia nós servimos, vítimas da lei, que é igual para todos. Então, encerremos os estudos de hoje, pedindo a Jesus que eduque os nossos ouvidos, de forma a resultar em bocas educadas, que saibam abençoar, mais do que amaldiçoar, até o dia em que essas não amaldiçoem mais ninguém.